Meu nome é Marcelo de Paoli, eu sou professor do curso tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu dou aula das disciplinas de Banco de Dados e Arquitetura de Software. Sobre coisas que a gente pode falar, na verdade, sobre técnicas em que eu uso inteligência artificial, eu posso comentar sobre uma que eu uso nas duas disciplinas, na verdade. Só que eu também dou aula de inteligência artificial, apesar de não dar aula de inteligência artificial aqui no Senac. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que separar os vários tipos. Então, vamos falar dos tipos do tipo específico, que é a inteligência artificial generativa, no caso, que é o Copilot, o ChatGPT, o Gemini. No caso, na última aula dessa disciplina de banco de dados, que é onde a gente está nessa sala hoje, eu fiz uma atividade com os alunos e eu pedi para eles resolverem da melhor forma que eles conseguiam. E no fim da aula, na hora de corrigir a atividade, eu fiz uma tabela no quadro onde eu botei o nome das inteligências artificiais generativas. Então, era uma tabela onde tinha o nome do ChatGPT, do Gemini e do Copilot. E aí eu fiz aquilo que um aluno normalmente faz, que é pegar uma pergunta e, sem dar nenhum contexto para a inteligência artificial, jogar lá e ver o que ela é capaz de responder. Eu tinha certeza que se eu desse o contexto, ela ia conseguir responder corretamente, mas sem contexto, aí esse era o objetivo. E, para minha surpresa, o ChatGPT tirou 10 na minha atividade. Ele acertou todas as questões, mesmo sem nenhum contexto. Ele conseguiu adivinhar qual era o contexto. O Gemini tirou 9. O Gemini tirou 8 e o Copilot tirou 9. O Gemini só não foi tão bem porque ele se recusou a dar respostas burras, assim. Ele pediu o contexto, ele se recusou a correr o risco de estar errado. E isso foi um experimento bastante interessante, porque os alunos ficaram bastante impressionados, né? Afinal, tudo que a gente está aprendendo, essas IA generativas são capazes de fazer. E aí fica aquela questão, né? Então, para que a gente serve? A resposta que eu dei para eles é: se a única coisa que você souber de fato fazer essas queries dos bancos de dados, aí realmente você pode ser substituído, porque você só preenche coisas. Você tem que ser mais do que isso. Você tem que aprender a interpretar, você tem que aprender a adaptar o que está vindo de lá. Porque o fato é que as inteligências artificiais generativas chegaram aí para ficar. Então, essa é uma aplicação que eu faço em basicamente todas as minhas disciplinas. É pegar uma prova, pegar alguma coisa e, beleza, vocês responderam, agora vamos ver se uma IA responde, se ela responde tão bem quanto vocês ou não.